Olá, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o podcast como estratégia de ensino, sendo essa uma atividade que faz parte da disciplina de Prática de Ensino em Gestão Pública e Cooperação Internacional da professora Ana Lúcia de Araújo Coelho. A equipe responsável por esta atividade sou eu, esta que vos fala, Dalvanbete Alves, Ana Carolina Azevedo e Sérgio Alexandre Braga. Então, inicialmente, nós vamos ver o que é o podcast como estratégia de ensino. Para isso, nós vamos elencar alguns autores que discorreram sobre o tema, elencando alguns conceitos, algumas formas de se visualizar essa ferramenta como estratégia de ensino. Então, Pereira e dos Santos, ele vem trazer que o podcast é uma ferramenta de comunicação que tem se tornado cada vez mais popular, né? Sendo esta uma mídia digital similar aos programas de rádio. Para Fauchini, ele é um meio veloz de distribuições pela internet. E ele traz como um neologismo que funde duas palavras. O iPod, que é o tocador de arquivos digitais de áudio da Apple, e o broadcast, que significa transmissão em inglês. Já Silva Júnior e da Silva e Bertoldo, eles trazem justamente o podcast como uma ferramenta, né, que pode ser utilizada como meio de aprendizagem. E eles dizem assim: o uso do podcast na perspectiva pedagógica de trabalho com tecnologias de informação e comunicação, a TIC, pode se constituir como uma ferramenta para o desenvolvimento e ensino da aprendizagem. E aí, Silva nos traz a utilização do podcast enquanto estratégia de aprendizagem potencialmente significa propiciar ao estudante a oportunidade de investigar temas de sua preferência e estimulá-lo a ser protagonista de sua aprendizagem. Então, assim, nós podemos perceber que o podcast ele pode ser utilizado potencialmente de duas formas. Inicialmente, quando o aluno ele busca investigar um tema do seu interesse e, por isso, ele procura aprofundar-se nesse sentido, né, através da escuta dos podcasts. E esse pode ser, sim, um meio utilizado pelo professor. Assim como também ele estimula o aluno a ser protagonista nessa aprendizagem, né, quando ele, de repente, pode, sim, fazer essa prática do ensino da aprendizagem ao fazer um podcast sobre um determinado assunto. Então, nesse sentido, o podcast ele pode contribuir com o ensino e com a aprendizagem, né? E Lima, Campos e Brito, eles vêm discorrendo sobre isso. É interessante quando a gente percebe que o podcast ele respeita muito o tempo do aluno, né? A gente sabe que os alunos, alguns têm um conhecimento de uma forma rápida. Ele escuta uma explicação e ele consegue absorver aquele conhecimento rapidamente. Porém, alguns outros precisam deter um pouco mais sobre esse conhecimento para poder ter essa compreensão. Então, para isso, o podcast ele se torna muito útil, por respeitar esse tempo do aluno e o local onde ele possa, de repente, fazer esse aprofundamento. Ele pode, de repente, estar numa viagem, possa estar em casa, possa estar caminhando para algum local. Então, assim, dessa forma, nesse tempo, ele pode utilizar o podcast para ter esse aprofundamento em determinado tema do seu interesse. Assim como ele pode ter esse momento de interação, né, nesse ato de falar e de ouvir, e aí favorece muito essa aprendizagem nesse sentido, porque ele dá um significado, né? E ele faz com que ele tenha esse aprofundamento na leitura, porque a gente só fala bem do que a gente ler bem. Então, a partir desse momento que ele se torna protagonista, ele tem que fazer essa busca um pouco mais profunda sobre um determinado tema, para daí se tornar esse meio de conhecimento. Então, o podcast ele surge como uma tecnologia alternativa com enorme potencial para ser utilizada assim a serviço dos processos de ensino e de aprendizagem. Então, nesse sentido, a construção de um podcast ele estimula a pesquisa e o contato com as diferentes linguagens, além de possibilitar a leitura e a escrita, né, nessa busca constante pelo conhecimento, pelo aprofundamento do tema, a construção do conhecimento, que é você justamente direcionar isso de uma forma em que possa para o outro se fazer entender, né? E aí a gente vê que no podcast precisa ser feito um roteiro,
precisa se pensar no tempo, então tudo isso precisa ser mensurado, né, nessa construção desse conhecimento, e o desenvolvimento do potencial criador do aluno, né, sendo esse um conjunto de potencialidades que o aluno pode desenvolver à medida em que ele busca fazer um podcast. Então, isso para o ensino e aprendizagem faz com que o aluno, nessa autonomia, né, ele possa ser protagonista do seu ensino e da sua aprendizagem, tornando assim um podcast, né, como uma estratégia de ensino e aprendizagem com o intuito justamente de ampliar essa capacidade intelectual e essas habilidades, né, do aluno que são realmente descobertas nesse processo de construção, né? E além de propiciar muitas vezes o lazer, a cultura, melhorar sua forma de comunicação e instiga o aluno justamente nesse protagonismo, né, de se fazer conhecer. Muitas vezes ele se sente tímido, né? Às vezes as pessoas não gostam de falar em público, mas o podcast, como ele é como uma rádio, ele só emite o som da voz, então isso também possibilita que ele vá se conhecendo nesse espaço também. E aí isso se torna, assim, um grande momento, né, de ensino e de aprendizagem que pode ser utilizado com os alunos. Então, Pereira e dos Santos Neto, né, já trazendo o podcast, né, essa estratégia de aprendizagem para o ensino superior, eles discorrem um pouco sobre aquilo que eles podem contribuir, né, para que o podcast ele serve, né, dentro desses espaços. E aí ele vem trazendo sobre o desenvolvimento colaborativo, né, nessa construção do podcast, que permite que os discentes eles compartilhem conceitos, né, do conteúdo da disciplina, ou muitas vezes até possa ser feito um trabalho interdisciplinar, dependendo de como o professor queira abordar essa metodologia ativa dentro da sua disciplina, né, nos seus meios de conhecimento, e de uma maneira que ele também estimula esse processo, né, de forma individual, assim também como coletiva. Né? Nada melhor do que você pegar um determinado tema e você ir conversar sobre ele. Você percebe-se que flui muito mais. Então, esse momento é necessário quando você pensa assim, em construir um podcast, até para poder se organizar melhor sobre ele, além de que ele é todo constituído, ele é todo feito, formado por meio de um diálogo, né, de uma conversa. Então, para a gente poder fazer isso, então ele desperta no aluno esse momento em que ele pode sim fazer de forma colaborativa a construção do podcast. Eles também trazem as competências, né, como esse trabalho justamente em equipe, dando essa autonomia no ensino, né, já trazendo o aluno para esse momento de ensino, em que ele vai se empoderando daquilo que ele detém como conhecimento e torna esse momento uma prática também de ensinar, né, despertando nele muitas vezes, talvez momentos que ele nem consegue se perceber nesses espaços de docente, mas ele se empodera disso, né? E aí a elaboração do podcast também ele permite dessas discussões em grupo, né? Eles viabilizam que os alunos ele ensine nesse processo de gravação, assim como eles também aprendam, né? Esse é o momento principal, é aquele momento em que ele pega um conhecimento, se empodera dele e começa assim também a ensinar, né? A transmitir. Que afinal de contas, se o podcast ele tem um perfil de uma rádio, então ele faz com que o aluno se sinta assim, nesse transmissor do conhecimento, né, por meio de um debate, por meio de uma conversa, ele possa se tornar assim esse transmissor do conhecimento para o outro. Também assim os autores trazem que eles desenvolvem mais competências e habilidades, né, e retém também mais conhecimentos mediante a utilização da prática, né, essa prática interativa, esse momento colaborativo de ensino, né, de que ele se coloca nessa posição de poder ensinar. Bom, então uma das metodologias, né, uma das formas dessa metodologia ser utilizada, de fato é para fins acadêmicos, né, fins didáticos acadêmicos, como nós já vimos, é a metodologia ativa, então ela otimiza bastante o processo de ensino-aprendizado. O objetivo é discutir algum tema importante de forma interativa, né, com esse entrevistado que atue ou pesquise a área. Já fazendo um gancho no nosso caso, nós escolhemos, né, optamos por selecionar a área da gestão pública, e aí por isso foi feito uma escolha por um pesquisador da área. O roteiro de perguntas deve ser desmembrado justamente desse tema central, e é importante que obedeça uma sequência lógica para o debate realmente fluir.
O podcast ele é uma ferramenta para comunicar e abrir novos caminhos de debate. Eu acho interessante colocar justamente isso, que ele não é uma metodologia que se encerra em si mesmo, né? Mas abre caminhos para novos debates. Por isso ele introduz o debate e isso justifica a escolha, inclusive, para ele anteceder o debate feito em sala que nós teremos. E é importante a gente pensar o que é que a gente pode acionar, né, para implementar essa ferramenta. Acho que o planejamento da estrutura, o planejamento com antecedência é muito importante. Ver os instrumentos, o roteiro das perguntas, né, a partir da escolha do tema, fazer essa sequência das perguntas no roteiro. Verificar a internet, porque vai ser importante para a gravação. A internet ela é útil, né, tanto no processo de gravação como no lançamento em si do podcast. E o som também é muito importante que seja, né, bom para que as pessoas consigam entender, né, o debate e a transmissão da informação com qualidade. O computador é um instrumento que vai ser necessário, né? A gente muitas vezes opta por fazer via Meet, foi o caso, né, do nosso grupo. Então, a escolha desse momento online, remoto, reunir os colegas é muito interessante. E também esse instrumento vai ser utilizado para a edição do próprio podcast. Como se trata de uma metodologia ativa, né, no processo de ensino-aprendizado, é importante a gente pensar como é que vai ser feito a avaliação dessa estratégia. Então, para isso vem a rubrica de avaliação, que é um instrumento, né, que ele tem o objetivo de avaliar o aprendizado dos discentes. Ele estabelece alguns critérios que identificam o processo de aprendizagem. Né? Aqui tem alguns desses critérios, que é a participação em sala, a integração no debate, já que o podcast ele introduz esse debate. A fala também sobre o que o discente aprendeu no vídeo, já que no nosso caso nós também apresentaremos esse vídeo, né, com antecedência. E aqui já abrindo esse parênteses, né, a rubrica, o detalhe da rubrica, a tabela da rubrica está anexada junto ao nosso plano de aula. A gente faz aqui o convite para que os colegas identifiquem e localizem esse plano, né, que já foi enviado com antecedência, junto com a rubrica para que vocês entendam quais serão esses critérios com mais detalhe, como vai ser mensurado e qualificado cada um dos aspectos de avaliação. Então, uma das coisas que nós pensamos é a divisão em equipes na hora, né, do debate, para que seja visualmente melhor, para que seja mais viável as anotações e os registros da avaliação em sala. E é muito importante essa integração no debate, tanto com informações apresentadas sobre o vídeo, né, que a gente está agora colocando, como mesmo pelo podcast, e informações que sejam interligadas ao tema central. Então, a gente espera, né, ter ajudado com essa apresentação. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigada.